Olá, você vai assistir agora uma mensagem gravada aqui na nossa igreja Quadrangular Central de Parobé. Compartilhe com os seus amigos e com o máximo de pessoas possível. Um forte abraço, vamos crescer! Sim, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Aleluia. Espírito Santo, ministra o nosso coração, a nossa vida, com a tua palavra que é a fonte da vida. É o Evangelho que é o poder de Deus. É Cristo que é o Evangelho. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, que essa palavra venha frutificar quantas vezes for preciso na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, renova a fé, fortalece a fé de cada irmão aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Aqui ficou ótimo agora, glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Antes de eu começar a pregar aqui, irmãos, nós estamos registrando aqui muita coisa. Você vê que os irmãos tiram foto, filmam, porque a gente está trabalhando bastante nas redes sociais, tá? Então, você, para abençoar também outras pessoas através da palavra, tá? Então, as mensagens completas, elas vão para o canal da igreja. O meu canal são mensagens mais curtas, de 10, 12 minutos, por enquanto, né? Depois vai aumentar também, mas então você pode acompanhar e ser edificado, tá? E de louvores, o Cristiano também tem colocado conteúdo ali para edificar a fé dos irmãos através das canções, tá bom? Irmãos, hoje eu vou falar sobre confessar aquilo que nós cremos. Na primeira parte dessa mensagem eu vou falar sobre confessar com as palavras. Na segunda parte eu vou falar sobre confessar com as atitudes. Tá? Então, eu quero ler um pouco mais aqui com você agora, de 2 Coríntios 4:13, mas eu quero ler com você aqui o 14, o 15, até o 18, tá? Então diz assim: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus, e nos apresentará convosco. Então isso aqui é uma realidade, é uma promessa, amém, irmãos? Isso é uma realidade. O 15, porque todas as coisas existem por amor de vocês, para que a graça, multiplicando-se, deixa eu ver o 15, está aqui? Deixa eu ver como, que tudo isso é por amor de vocês, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. É o que nós temos vivido aqui, a graça de Deus se multiplicando, né? É isso que nós temos visto. O 16, vamos ler. Por isso não desfalecemos. Então, por isso nós não desfalecemos, que nós vivemos um tempo onde a graça de Deus tem sido abundante na nossa vida, e a graça de Deus é suficiente para nós, por isso não desfalecemos. Mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ainda que passamos tantas coisas na nossa vida, o nosso homem interior, contudo, se renova dia após dia. Aleluia. 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Para aqui só um pouquinho. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Aqui não diz que Deus provoca tribulações na nossa vida. Não diz que Deus é causador de males. Diz que nós passamos tribulações, mas não que Deus provoca males. Então essa é uma heresia pregada no meio da igreja, onde muitas pregações estão dizendo que Deus, ele provoca o mal, ou faz você passar por dores, para você aprender a obedecer. Inclusive pastores conhecidos no Brasil têm pregado isso, que Deus provoca dores para você aprender a obedecer. Deus não provoca dores, as dores acontecem. E, irmão, tudo aquilo que tem vida na terra vai passar por momentos ruins, momentos bons, tá? O ser humano, as plantas, os animais, eles vão passar momento ruim, momento bom. Isso faz parte de quem vive no planeta Terra. Mas não é Deus que provoca essas coisas.
Tá, mas essas coisas, elas produzem coisa boa para nós. Elas produzem para nós um eterno peso de glória. Quer dizer, elas nos ajudam a crescer. Por que elas nos ajudam a crescer? Não é Deus que provoca, não. Mas no meio das tribulações, no meio desses momentos ruins, nós podemos perceber o cuidado de Deus com a nossa vida. É aí que está, irmãos. É isso que nós vamos confessar hoje aqui. O 18, para nós encerrar essa parte. Não atentando, não prestando atenção, nós, nas coisas que nós vemos, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, passageiras, mas as que não podemos ver, essas coisas são eternas. Aleluia. Coloca, acho que mais o 19 para mim ali, só para nós. Diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Aleluia, aleluia. Poderoso, né, irmãos? Maravilhoso, maravilhoso, poderoso. O Evangelho é o poder de Deus. Eu quero falar hoje sobre confessar. Eu li aqui mais para você perceber o cuidado de Deus, ver a nossa posição em Cristo, para nós aprendermos a confessar algumas coisas. Então, o versículo principal que nós lemos diz assim: cri, por isso falei. Ele está citando um salmo aqui, dizendo assim: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e porque nós cremos, nós falamos. Nós precisamos, irmãos, nós que temos o entendimento da graça de Deus, temos o entendimento do favor de Deus, nós que temos o entendimento da nova aliança, nós precisamos aprender a confessar o que nós cremos. Nós não podemos mais estar confessando coisas que são da antiga aliança, não podemos estar confessando coisas que é da lei sobre a nossa vida. Nós não podemos confessar essas coisas da lei, da antiga aliança, nem cantando, nem falando e nem pregando. Nós precisamos aprender a confessar o que nós cremos. Eu e você, nesses dias, temos que desenvolver essa habilidade de confessar essa linguagem da fé, de confessar o que a gente crê. Nós vemos muitos irmãos confessando coisas que não faz parte da nossa fé, que não faz parte do que nós cremos. E muitas vezes nós confessamos em palavras, mas muitas vezes nós confessamos com atitudes nossas, confessando coisas que a gente não crê. E hoje nós vamos aprender, irmãos, pela graça de Deus e pela direção, sabedoria e poder do Espírito Santo, a confessar o que nós cremos. Quem crê certo, vive certo, irmão. Quem crê, irmãos, nessa fé verdadeira, vive a fé verdadeira. Olha o que diz Marcos 11, 24. Diz assim: portanto, não havia tido ainda a obra consumada de Cristo, mas Jesus está preparando as pessoas para viver. E ele diz assim: portanto eu digo a vocês, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim acontecerá. Então, quando eu oro e peço alguma coisa, Jesus disse assim: você ora e você tem que crer que já recebeu. Você está orando, tem que crer que já está na tua vida, que já aconteceu, que já faz parte da tua vida, já faz parte da tua casa, já faz parte do teu ministério. O que eu oro crendo que já aconteceu, mas não que vai acontecer. Não, eu creio que já está acontecendo, que já é meu, que já está na minha vida. Isso é o que? Confessar. É uma oração diferente. Confessar aquilo que nós cremos faz você viver a vida abundante em Deus. Confessar o que você crê, irmão, é você viver a nova aliança.
Confessar o que você crê é você viver debaixo da graça de Deus. Como que nós fazemos isso na prática, pastor? Nós temos ensinado aqui. Sexta-feira nós aprendemos que o reino de Deus está onde, irmãos? Dentro de nós. O Espírito Santo está onde? Dentro de nós. Nós cremos que o poder de Deus já está na nossa vida. Nós cremos que na cruz nós já fomos perdoados, não é? Sim ou não? Nós cremos que na cruz nós já recebemos a salvação. Cremos que na cruz nós já temos saúde. Tudo isso nós cremos. Então são tudo verdades na nossa vida. A gente já sabe disso. A gente tem ouvido isso. São verdades. Nós sabemos que não há maldição na nossa vida. Não tem ninguém maldito na sua vida, nem na sua casa, nem na sua família. Nós somos benditos de Deus. Só está debaixo de maldição quem vive debaixo da lei. Mas maldição de diabo, de demônio, de praga, de inveja não tem na nossa vida. Eu e você somos abençoados, irmãos. Somos abençoados, como diz aí, até o tutano. Aleluia. Você é completamente abençoado. Amém? Você é completamente abençoado. Na cruz nós sabemos que o Cristo nos fez santos. Na cruz nós sabemos que somos filhos de Deus. Então tudo isso são verdades. Então como que eu vivo agora? Eu não posso viver pedindo o que eu já tenho. Escute isso, irmãos. Eu não posso viver a minha vida agora pedindo o que eu já tenho. Eu sei que, como nós temos ensinado muito sobre a nova aliança, sobre a graça de Deus, muitos irmãos ficam assim: puxa, agora como que eu oro? Muitos irmãos já me falaram isso. Como que eu vou orar agora nessa situação? Como que eu oro agora? Então, eu não oro mais pedindo o que eu tenho. Eu oro confessando o que eu tenho. Eu vou falar agora o que eu tenho. Eu vou confessar o que eu tenho. Então, como que eu vou pedir para Deus? Jesus, vem habitar em mim. Jesus, vem habitar. Irmão, Ele não habita ainda em você? Então você tem que confessar: obrigado, Pai, porque Cristo habita em mim. Eu sou morada de Deus, sou morada do Altíssimo. Eu não posso mais agora ficar pedindo para que o Espírito Santo venha sobre mim. Espírito Santo vem e me enche, nem pregando, nem falando, nem cantando. Eu tenho que confessar o que eu creio. Poxa, eu creio que o Espírito Santo está onde? Dentro de mim. Então o que eu vou confessar? Eu vou confessar que o Espírito Santo está morando em mim. Não preciso mais pedir que o reino de Deus venha. Não preciso mais pedir que o Espírito Santo venha, porque todas essas coisas já foram feitas na minha vida. Eu não peço mais por aquilo que eu tenho. É uma oração esquisita você ficar pedindo o que você tem já. Você ficar pedindo para Deus que Deus já deu para você. Eu não fico também, irmãos, e muitos irmãos, por não ainda entender isso, não se escandalizam com isso que eu falo. Você não precisa ficar pedindo perdão toda hora também. Tem gente que tudo ele pede perdão, e se passou o dia todo e ele não lembra, chega de noite, ele, com tanto medo que ele tem de ir para o inferno, medo de retaliação do diabo, medo de estar amaldiçoado, ele fica pedindo perdão de noite. Deus, se eu não me lembro de alguma coisa, algum pecado involuntário, me perdoa. De tanto medo que ele tem, porque ainda não compreendeu o relacionamento que tem com Deus. Você não precisa ficar pedindo perdão para Deus toda hora. Você não precisa. Na cruz você foi perdoado. Como que eu faço então, pastor? Perdão de Deus você não recebe porque você fica pedindo. Eu falei aqui já há alguns cultos atrás. Não é porque você fica pedindo que Deus perdoa você. Deus me perdoa, Pai me perdoa. Eu errei com a minha esposa, perdão, Pai. Eu errei com meu esposo, me perdoa. Eu errei com meus pais, me perdoa. Você não é perdoado por pedir perdão. Você é perdoado por crer no perdão. Aleluia. Nós recebemos o perdão porque cremos no perdão. Eu creio no perdão, eu não fico mais pedindo perdão. Lá na cruz, Jesus me perdoou, irmãos. Mas me perdoou para agora, pastor? Lógico, se não tinha nascido ainda. Ele perdoou você dos pecados passados.
dos pecados presentes e do pecado de amanhã já. Já está perdoado amanhã já. Amanhã você já tem um pai para ajudar você. Se você cair, ele vai levantar você, vai ajudar você, vai orientar você, vai abraçar você. Aleluia, aleluia. Você que acompanha ali algumas coisas que eu coloco no WhatsApp ali, eu sempre vou colocando algumas coisas que eu vou pregar durante a semana, que eu vou lendo, vou preparando, e algumas coisas eu já vou colocando ali para os irmãos ir se preparando para receber a palavra. Então hoje você vai ouvir algumas coisas aqui que eu falei, que eu coloquei ali também. Irmãos, é muito importante que você e eu, que os filhos de Deus aprendam a viver como filho de Deus. Eu preciso aprender a viver confessando o que eu creio. Eu não preciso mais ficar pedindo para Deus: Pai, abre essa porta para mim, preciso de uma porta de emprego. Como que eu faço então, pastor? Pai, eu creio que eu vou sair aqui hoje na direção do Espírito Santo, e a porta do emprego o Senhor já preparou para mim, e o Espírito Santo vai me direcionar, e eu já estou abençoado em nome de Jesus. Eu confesso que eu creio. Se eu errei, pastor, se eu pequei, Pai, eu creio que estou perdoado pela obra consumada na cruz do Calvário. Jesus já me perdoou, eu estou perdoado. Você confessa o que crê. Não fica só pedindo coisa para Deus, fica confessando. Nas orações, quando eu vou cantar, cuida o que você canta, porque você muitas vezes está cantando coisas que você já tem, está pedindo na canção o que você já tem. Você está falando coisas que é da antiga aliança, que não pertence mais para nós. Então eu confesso aquilo que eu creio. Confesse o que você já tem, em nome de Jesus. Confesse a saúde que você já tem. Confesse a bênção que você já tem. Confesse a vida abundante que você já tem. Confesse que você é um filho de Deus. Aleluia. Se não está trabalhando para ser filho de Deus, não é sua parte trabalhar para ser filho de Deus. Sua parte é crer que você é filho de Deus. Aleluia. Compreende isso, amém, irmãos? Então nós temos que desenvolver essa habilidade de confessar aquilo que nós cremos. Eu confesso sobre a vida das pessoas. Eu sempre digo que alguém que está com algum problema e algum vício, algum problema, algum pecado, alguma coisa, algum vício que ele não consegue se livrar, as pessoas muitas vezes começam a jogar na cara o defeito da outra, tentando resolver o problema, né? Mas você é um drogado mesmo, você não tem jeito, você tem que criar vergonha na cara, você é isso, você é aquilo outro. As pessoas não resolvem problemas jogando defeito dos outros na cara dos outros. Jesus não veio jogar defeito na nossa cara, irmãos. Jesus veio nos ajudar, nos aperfeiçoar com o poder e a obra dele. Então eu e você não temos que ficar jogando defeitos na cara das pessoas, que cada um já sabe os seus. Ninguém precisa maximizar o nosso defeito. É claro que muitas vezes numa orientação a pessoa vai alertar você, mostrar algumas coisas para você, mas ela também vai ajudar você naquela situação. Então preste atenção, quando você vai confessar alguma coisa sobre a vida dos teus filhos, não confesse outra coisa a não ser as bênçãos de Deus sobre a vida dos seus filhos. Quando você vai confessar alguma coisa sobre o teu casamento, tem gente que quando está bravo, irmãos, quando está bravo, ele não segura, não segura nada, a língua, nem nada, ele começa a confessar tudo aquilo que ele não crê. Mas quando eu e você temos o entendimento da nova aliança, quando os problemas aparecem, nós confessamos a bênção de Deus, confessamos aquilo que Jesus fez por nós, confessamos o milagre que já está na nossa vida, na nossa casa, nós confessamos aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário, e nada de confessar outra coisa, a não ser a fé que nós temos. É a fé que nós temos, que nós confessamos. Por que muitas vezes nós não desfrutamos das bênçãos que nós já recebemos de Deus? Por que a gente não desfruta? Se eu já tenho, por que eu não desfruto? Por que eu não vivo essas bênçãos de Deus? Primeiro, porque eu não confesso que eu tenho, e eu fico vivendo como se fosse alguém que não tem.
Eu fico vivendo como se fosse alguém que ainda não recebeu. Por isso eu fico pedindo, porque eu não tenho entendimento que eu já tenho. Então eu fico pedindo toda hora para Deus, tudo que Deus já me deu, tudo que eu já conquistei na cruz. Segundo, eu não vivo as bênçãos de Deus na minha vida, que já foram conquistadas, porque a minha atitude que eu tenho no dia a dia não é de alguém que está confessando que é um filho de Deus. Escute aqui, tem pessoas que ouvem a gente falar sobre a graça de Deus, e eu sou muito questionado sobre isso, pelos pastores, pelos colegas. Eles dizem assim: quer dizer que você agora não precisa, você não pode fazer o que quiser, você pode ver do jeito que quiser. Porque eles não têm entendimento da mudança que é, não pelo nosso esforço, mas pelo poder de Deus na nossa vida. Eles não entendem isso, que o que transforma eu e você é o poder de Deus, amém, irmãos? Não é uma regra que eu vou colocar aqui que vai transformar você. Então, o que nós cremos sobre isso? Nós cremos que o Filho de Deus, ele confessa que é um Filho de Deus com as atitudes dele. Então, eu não posso ter atitudes pródigas. O que é atitudes pródigas? Atitudes de filhos perdidos. Não posso. Eu sou um filho de Deus, eu tenho que ter uma atitude de filho de Deus. Por isso que muitas pessoas, elas não querem saber do Evangelho. Porque tem pessoas que vêm ouvir o Evangelho, tem pessoa nova às vezes que chega e começa a conversar com algum irmão, com algum jovem, que ainda não tem uma atitude de filho de Deus, e ele acha que na igreja pode fazer o que quer. E ele chega na igreja e ele desanima no meio da igreja, porque tem pessoas no meio que ouvem, mas não vivem como filho de Deus. Ouvem como cristãos, mas vivem como ímpios. Por isso as pessoas não querem saber do Evangelho. Por isso colocam o pastor como qualquer pastor, colocam os irmãos da igreja como qualquer crente também. Porque tem muitas pessoas no meio que estão ouvindo como cristão, mas estão vivendo como ímpio. Então tem pessoas que elas ouvem como cristãos sobre vida financeira, mas lá fora ela tem a atitude de ímpio para negociar. Ela não se manifesta como um filho de Deus. Ela não confessa com a vida que ela é uma filha de Deus, um filho de Deus. É como jovem, no namoro. Ele namora, começa a namorar, e ouve como um cristão, mas namora como um ímpio. A vida dele confessa uma vida de ímpio, não confessa uma vida de filho de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não estou falando aqui que ninguém pode errar. Estou falando aqui que todos nós erramos. E inclusive tem alguns erros, alguns pecados que a gente precisa muita ajuda de Deus. Sempre a gente precisa. Mas tem alguns que Deus ele vai tratar e nos ajudar. Mas pode ter certeza que se eu creio, Deus vai me ajudar em todas as minhas fraquezas, em todas as minhas falhas. Então não estou dizendo aqui que nós seremos perfeitos. Às vezes a gente sai fora mesmo, né, irmão? A gente sai fora mesmo, está ali no trânsito, alguém já fecha a gente, o cara já fica todo irritado. Não quer dizer que você agora vai para o inferno. Não. Ah, pastor, mas eu não me manifestei como um filho de Deus, não tive uma atitude de filho de Deus. Então esquece, agora passa a ter. Você entende? Você não tem que ficar com culpa. Tem gente que fica pedindo perdão para Deus toda hora, porque ele vive com culpa. Ai, se eu tivesse tido uma atitude diferente, se eu tivesse lá na hora que fulano precisou, ai, se eu tiver... É culpa, irmão. Você tem que parar de viver com essa culpa. Pare de viver com culpa. Se eu tivesse ensinado diferente, agora meu filho não estava assim. Se eu tivesse tido uma atitude diferente, não viva com culpa. Viva com o perdão de Deus na sua vida. Aleluia. Viva com confiança. Mas eu e você precisamos sim confessar através da nossa vida que nós somos filhos de Deus. Tem vizinhos que nem sabem que alguém é um filho de Deus, que ele confessa diferente com as suas atitudes, ele confessa diferente, sabe? O que os vizinhos veem não é ele confessar que é um filho, ele vê ele vir para o culto. Tem colegas dos jovens da igreja que nem sabem, que não sabem o que eles vêm fazer na igreja. Não sabem o que eles vêm fazer na igreja. Por quê? Porque eles não confessam que são filhos de Deus. Eles não confessam com as atitudes. Eu e você temos o poder do Espírito Santo para poder nos expressar nessa terra como um filho de Deus. Todos vamos errar, irmãos. E quando você vê alguém errando,
Você vê um irmão lá no trânsito, lá que perdeu a linha. Você não tem nada a ver de condenar o irmão. Você tem que, no outro dia, quando você conversar com ele, fortalecer a identidade dele, dizendo que você é um filho de Deus, irmão. Deus já perdoou você, esquece isso. Bola para frente agora. É isso que você tem que fazer. Não tem que chegar, eu vi um irmão lá, o irmão nem parecia um filho de Deus. Essa não é a sua parte. A nossa parte é levantar quem errou, é levantar quem pecou, é ajudar essa pessoa a se levantar. Aleluia. Eu coloquei agora há pouco ali no grupo dos líderes, né? Às vezes as pessoas perguntam para mim assim: pastor, como é que o senhor aguenta as pessoas fazerem assim para você? Como é que você aguenta? Se fosse eu não aguentava. Um monte de gente já me falou na igreja isso. Se fosse eu não aguentava. Eu fazia isso, falava aquilo outro, não sei mais o que. Mas eu aprendi uma coisa, irmãos. Eu aprendi que o amor acolhe a todas as pessoas com as suas imperfeições. O amor acolhe. Diga comigo, o amor acolhe. Entendeu? Por isso que eu não perco a linha. Sabe? E olha, os líderes aqui muitas vezes já passaram muitas coisas nas lideranças. Muitas coisas. Como ingratidão. A ingratidão é ruim demais. Ela te deixa muito mal mesmo. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a nos levantar quando alguém tem uma atitude de ingratidão com a gente. E muitas vezes a gente que coloca também tanta expectativa, né, nas pessoas. E a nossa expectativa tem que estar totalmente em Deus, que o homem vai falhar com a gente. Os homens vão falhar conosco. Mas eu e você não amamos as pessoas por aquilo que elas fazem para nós. Nós amamos porque o Senhor disse assim: olha, amem o seu próximo assim como eu amei vocês. Então nós não amamos por aquilo que eles fazem. Nós amamos porque em Cristo nós podemos ter o poder de amar a todas as pessoas. Agora, muitas vezes a gente passa por tantas coisas. A gente passa e as pessoas ficam, como que o pastor consegue, né? Tem coisas que abalam bastante a gente. Mas como que o pastor consegue? Por exemplo, a gente vem e traz uma palavra abençoadora, que abençoa todos os irmãos. Aí depois você vê pessoas falando mal de você, falando mal de um líder, falando mal de um irmão. A igreja só abençoa as pessoas, mas sempre tem o engraçadinho, né? Sempre tem o engraçadinho, sempre tem o desleal, sempre tem aquelas pessoas que elas não vão se manifestar como filho de Deus, sempre tem. Mas irmãos, eu e você não estamos aqui para condenar essas pessoas. Eu e você estamos aqui, irmãos, para, em nome de Jesus, ter a paciência dada pelo Espírito e o amor dado pelo Espírito, para restaurar essa pessoa, alinhar ela, dizer: olha, você é um filho de Deus, você é amado de Deus. Quantas coisas a gente enfrenta, né, na liderança. Os irmãos que são líderes aqui, os irmãos que são líderes, que estão aqui hoje, a gente enfrenta um monte de coisa. Nós já enfrentamos muitas coisas, né? Eu tenho filho jovem, a gente tem filho criança. Você muitas vezes enfrenta tantas coisas. Um líder às vezes com seu filho que é criança, né? Tem que estar cuidando das outras pessoas, e muitas vezes deixa ali o seu filho para ir cuidar de alguém, e muitas vezes essa pessoa não honra essa atitude que você tem, né? Não honra essa atitude. A gente passa tantas coisas, mas escute aqui, irmãos, isso não pode mudar a sua atitude de filho de Deus. E as pessoas dizem assim para mim, chegam para mim e dizem: pastor, como é que o senhor aguenta? Eu aguento porque o amor acolhe a imperfeição dos imperfeitos. O amor acolhe a imperfeição dos imperfeitos. Eu digo mais para você, irmãos. A gente já enfrentou tantas coisas aqui, e as pessoas realmente, você não entende. Eu estou falando porque muitos irmãos chegam para mim e dizem: como é que o senhor aguenta, pastor, passar por isso aí? Como é que o senhor aguenta? Porque eu aprendi a confessar quem eu sou. Eu confesso quem eu sou. Eu e você temos que aprender a confessar quem nós somos com as nossas atitudes. Nós vamos errar, vamos, mas na maioria das vezes nós vamos confessar quem nós somos.
Pastor, como que eu confesso? Primeiro, confesso que você crê. Confesso com as tuas palavras o que você crê, irmão. Eu confesso com as minhas palavras o que eu creio. As pessoas têm o costume de perguntar assim: pastor, música, o que o senhor acha de música? Música mundana, música cristã, o que o senhor acha? Deixa eu dizer para você, irmão, eu não acho diferença nenhuma. Sabe qual é a diferença que eu acho? É quando ela não exalta a obra de Cristo. Ela não exalta, não serve para mim. Você quer cantar, canta. Tem música bonita, tem música bonita. Não tem problema nenhum, mas também não me edifica nada. Os jovens às vezes querem ouvir alguma coisa e tal, aí ficam com essa perguntando, né? É bem simples. Ela te edifica no quê? Mas é uma música bonita, é bonita. Eu também, se é bonita eu ouço mesmo. Fala da natureza, fala de amor, eu ouço mesmo, não tem problema nenhum. Se você se escandaliza com isso, irmão, você está com problema de religião. Mas olha só, eu acho que eu ouço uma música assim cada 10 anos. Porque tem tanta coisa boa no meio dos filhos de Deus, que eu não preciso procurar fora. Tem tanta coisa boa no meio da família de Deus, que eu não preciso procurar fora. Aleluia! Aleluia! Então aprender a confessar o que eu creio, com as minhas palavras, com as minhas atitudes. Sabe, às vezes tem pessoas que elas dizem assim: mas o meu líder nem vai saber. Mas o teu relacionamento, irmão, além de ser com Deus, além de ser com seu líder, é com Deus também. É com Deus também. E o que acontece, pastor? Você não está se expressando como um filho de Deus. Você não está confessando para o mundo que é um filho de Deus. Confesse para o mundo, na escola, que você é um filho de Deus. Confesse na internet que você é um filho de Deus. Se alguém não te aceita lá, meu irmão, se você esconde lá, porque você é um filho de Deus, se você esconde na internet, se você esconde no meio das amizades, se você esconde na sua família, você não está desfrutando da maravilhosa e abundante graça de Deus sobre a tua vida. Quando nós confessamos, nós desfrutamos da graça de Deus, desfrutamos do amor de Deus, porque aonde nós vamos, mais do que agradar uma pessoa, nós estamos vivendo o amor de Deus na nossa vida. Aleluia! Que esta noite seja uma noite que a igreja de Cristo saia daqui pronta para confessar. Quando você ora, confesse o que você crê. Quando você conversa, confesse o que você crê. Quando você, irmão, pregue o que você crê. Por isso que há dias aqui, essa mensagem aqui, ela está mostrando para nós que tudo que nós aprendemos até agora, nós temos que passar a confessar. Temos que passar a confessar com a nossa voz, a confessar com as nossas atitudes. Então, nós estamos muitas vezes perto de Deus, mas vivemos como se estivéssemos longe de Deus. Muitos de nós sabem que estão perto. Deus está perto ou está longe, irmão? Está perto, mas está muito perto, né? Está dentro de nós, habita em nós. Mas muitas vezes nós vivemos como se Ele estivesse longe, como se Ele estivesse longe. Tem gente que até ora e dá uma impressão que Deus está tão distante dele. Dá uma impressão que Deus assim, Deus está lá no... o Pai que está lá no céu, Paizinho do céu. Paizinho do céu. Deus está lá no céu. E Deus está morando dentro dele. Deus mora dentro de você. Deus mora dentro de você. Mas a gente tem atitudes e palavras que parece que Deus está tão longe. Nós queremos atrair a presença de Deus. Nós queremos chamar Deus. Irmão, Deus já está. E Deus já está sendo honrado por nós. Irmão, é maravilhoso cada culto aqui nessa igreja. É maravilhoso cada culto aqui. É maravilhoso. Nós vemos os irmãos honrando a Deus com o seu louvor, com a sua adoração, com a comunhão. Muitos chegam cedo. A maioria aqui chegou às 5 horas da tarde hoje, 1 hora antes do culto. Já pensou, irmãos? Nós estamos quase igual algumas igrejas fora do país aí, que as pessoas vão, irmão, de manhã para lá. Quase assim já. Pastor, é muito fanatismo. Cada um com a sua paixão.
cada um com a sua paixão. Você entende? 5 horas já tinha gente aqui arrumando, tirando um cisquinho aqui, arrumando o som, arrumando as lâmpadas, ajeitando. Porque a gente idolatra a casa? Não. Porque a gente está aqui servindo os irmãos, honrando a Deus pelo amor que Ele, irmãos, expressou por nós. Então muitos de nós já fomos libertos do pecado, mas nós nos colocamos como escravos. O ímpio confessa com suas palavras e com as suas atitudes aquilo que eles creem. Então muitas vezes o Filho de Deus está confessando com as atitudes e palavras como um ímpio. Mas eu e você fomos chamados para confessar com as nossas atitudes e com palavras, confessar que somos filhos de Deus, confessar que somos amados de Deus, confessar que somos salvos pela graça, através da fé. Isso nós temos que confessar. Então, e os filhos de Deus, eles confessam aquilo que eles creem. Somos filhos de Deus, então nós vamos confessar com as nossas palavras. Quem crê nisso, irmão? E com as nossas atitudes, tudo aquilo que nós cremos. Essa é a linguagem da fé. Qual é a linguagem da fé? A linguagem da fé, não há dúvida nenhuma, a linguagem da fé não vive antes da cruz. A linguagem da fé não vive como um não filho de Deus. A linguagem da fé vive a nova aliança. A linguagem da fé vive aquilo que crê. A linguagem da fé vive como um filho de Deus. Essa é a linguagem da fé. Olha a linguagem da fé. Jesus disse assim: olha, se vocês disserem, se vocês o que, irmãos? Disserem a este monte. Você pode ter fé do tamanho de um grão de mostarda, mas se você tiver fé, você vai dizer a esse monte: transporta-te daqui, e ele vai obedecer. A linguagem da fé não é pedir, a linguagem da fé é dizer. Aleluia. A linguagem da fé não é ficar pedindo: Deus me cura do pé, me cura. Não, a linguagem da fé é dizer: na cruz do Calvário essa dor já foi levada, na cruz do Calvário esse câncer já foi levado, na cruz do Calvário eu já fui abençoado, eu tenho saúde em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. É a linguagem da fé, é a nossa, é dizer, não é pedir. E também não é murmurar. Tem gente que fica reclamando do que não tem, toda hora reclama do que não tem. Esse ano podia ter sido melhor. Esse ano foi o melhor para mim. Foi o melhor para mim. Pastor, com toda essa pandemia, agora vem a outra parte que eu vou falar para finalizar. Você viu a pandemia. Tem gente que vê o ruim. Está aqui, Deus está falando com a palavra de Deus, transformando a vida das pessoas, mas ele vê um pontinho na igreja que ele não gostou, ele só vê o ruim. Então, o que eu faço agora, pastor? Eu e você, nós como igreja de Cristo, nós não temos que falar o que nós vemos, mas temos que falar o que nós cremos. Tem gente que falou antes, né? Tem gente que falou antes. Eu não fico falando o que eu vejo, eu fico falando o que eu creio. Tem gente que fica falando o que vê. Não, fala o que você crê, irmão. Para mim, esse ano tem sido, e ainda vai ser, agora tem mais uns dias aí, para eu viver o melhor de Deus deste ano na minha vida. A igreja vai viver o melhor de Deus esse ano na vida, em nome de Jesus. Eu falo o que eu creio, irmão. Falo o que eu creio. Eu não tenho que ficar falando: aquele meu familiar, acho que nunca vai se converter. Mas essa linguagem não é sua. Essa não é a linguagem de filho de Deus. A linguagem de filho de Deus é: Deus já está cuidando do coração do meu familiar. A salvação dele já está com Deus. Eu não tenho o que fazer. A salvação é com Deus. Eu posso convidar, evangelizar, fazer alguma coisa, mas quem convence uma vez é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E ele não falta na nossa vida, ele está presente na nossa vida. Irmão, se você compreendeu hoje o peso dessa palavra sobre a tua vida,
que tudo que você confessar, você está se expressando como um filho de Deus. Eu não me expresso como um filho de Deus e não confesso murmuração. Não. Eu sei que muitos de nós já saímos do trabalho, muitas vezes murmurando de alguma coisa, triste com o chefe, irmãos, com o salário que você esperava um aumento e não recebeu, sabe? Já saiu triste às vezes do teu lar para o trabalho, para a igreja. A gente vive essas coisas. Já saiu da igreja muitas vezes triste, murmurando por alguma coisa. Irmão, eu não nasci para confessar coisa ruim. Eu nasci para confessar a fé. Eu nasci para confessar uma vida vitoriosa. Eu nasci para confessar, irmão, que eu sou filho de Deus. Aleluia. Como eu disse, nós vamos errar e vamos errar muito. Vamos ver pessoas errando, vamos saber de erros das pessoas. Tudo isso vai acontecer, mas maior que tudo isso é o amor de Deus na nossa vida. Maior que tudo isso é o poder de Deus que nos restaura, nos levanta e em nome de Jesus nos deixa de pé para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos orar com a linguagem da fé, irmão? Se ponha de pé em nome de Jesus. Esse ano vivemos muitas coisas, tempos difíceis, tempos em que precisávamos uns dos outros, mas aprendemos muito com esse tempo. Esse ano foi um tempo em que nós mais aprendemos a estar juntos, viver em comunhão. E isso vamos levar para 2021. 2021 vem aí esperando algo de nós e nós vamos dar para ele. É o ano do crescimento, vamos colher tudo o que plantamos nesse ano. 2021 vem aí com uma perspectiva de que tudo ficará melhor e que a nossa igreja vai crescer ainda mais. Na verdade, já estamos crescendo, já estamos avançando. Então, vamos lá para 2021 convictos que nós vamos crescer ainda mais. Seja bem-vindo 2021. Nós estamos aqui para conquistar. Vamos avançar.